Sobre Ju. Falta quem entrar, gente? Eu te poder total da Bia. Isadora deu uma sumidinha básica. Alguém sabe por onde ela anda? É por causa que... Deve ser por causa da mãe, né? Que trabalha, né? celular. Que bicho é esse? Que é, Mas na aula de inglês, eu acho que ela participou, né? Oi? Eu acho que na aula de inglês ela participou, porque foi um e-mail, Ela participou sim. Quem participou? A Isadora, que ela não conseguiu ouvir. Eu acho que não. Participou. Ela participou. Acho que ela só não Na hora participou que ela saiu. por causa do celular. Mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, a tia vai compartilhar a tela com o slide, tá? Vou explicar o conteúdo. Deixa eu voltar aqui. Apareceu aí na tela de vocês? Pra mim apareceu. Sim. Apareceu sim. Deixa eu voltar aqui para o primeiro slide. Professor, eu aprendi a mudar a cor dos emojis aqui, ó. Tá. Vamos lá. Pessoal, a tia fez um resumo para explicar para vocês. É claro que no trabalho que vocês vão fazer, vocês vão colocar mais detalhes, vão estudar mais, né? Nós vamos falar hoje sobre as revoltas do período colonial, as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. A tia vai passar aqui para explicar o que é cada uma. Olha, temos aí as revoltas que ocorreram durante o período colonial, são divididas em nativistas e separatistas. As revoltas nativistas foram protestos contra a exploração de Portugal. Vocês sabem que Portugal estava pensando em quê? Obter lucro. Lucro, dinheiro. Exatamente. Muito dinheiro. Então, eles exploravam os colonos, né, os trabalhadores, os fazendeiros, tudo para obter lucro. E as revoltas nativistas, elas não tinham objetivo de independência. Elas só queriam que diminuísse a cobrança dos impostos, né? Porque os impostos eram muito caros e aí era muito alto e quase tudo que eles conseguiam fazer tinha que ser pago em forma de imposto à coroa portuguesa. Então, eles faziam esses conflitos, essas guerras, por conta desse motivo. E quais foram essas revoltas? As principais delas foram a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a revolta de Felipe dos Santos. Essas foram as revoltas nativistas, que estavam brigando, né, por ter condições melhores de vida e por pagar menos impostos. A revolta do Felipe dos Santos foi em Vila Rica. Isso, exatamente, em Minas Gerais. Já as revoltas separatistas foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Essas aí, elas tinham como objetivo a independência do Brasil, né? Elas queriam conquistar a independência, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho de cada uma delas. Ok? A primeira revolta aí que nós podemos falar é a revolta de Beckman. Os principais líderes dessa revolta eram os irmãos Beckman, né? Manuel Beckman. E tinha mais outras pessoas que estavam juntamente com eles, mas eles eram os líderes. Por isso que o nome da revolta é Revolta de Beckman, que era liderada pelos irmãos Beckman. Então, vamos lá.
Revolta conduzida pelos irmãos Beckman, também por senhores de engenho e comerciantes de São Luís. Tá? Então, essas eram as pessoas que participavam dessa revolta. Irmãos Beckman, senhores de engenho e comerciantes. Qual era o objetivo deles? Era destituir, né, o governador, ou seja, tirar o governador e extinguir a Companhia de Comércio do Maranhão e do Pará, né, que chamava Grão-Pará. Por que que eles queriam extinguir essa Companhia do Comércio? Porque justamente pela cobrança, né, dos impostos das mercadorias que eram... a Companhia do Comércio comprava os produtos por um preço muito barato, né, dos comerciantes, e revendia e exportava por um preço bem mais caro. Então, quem saía perdendo com isso? Os comerciantes. Então, por isso, eles resolveram fazer essa revolta, né? Essa Tipo, briga por causa do dinheiro ficar mais caro, né? isso, para conseguir melhores condições. Temos aí as causas. O monopólio das exportações, determinada por Lisboa, né, Portugal, para a Companhia do Comércio e ressentimentos contra os jesuítas. Então, essas eram as causas. Eles queriam acabar com esse monopólio, né, com essa venda, essa compra e venda dos produtos. Comprava por um preço baratinho e vendia por um preço carérrimo, né? Evolução. O que que aconteceu depois? Os revoltosos tomaram pontos estratégicos de São Luís, né, Maranhão, e organizaram uma junta geral de governo. Eles conseguiram governar por um ano, né, até que a frota portuguesa retomou a cidade, prendeu os rebeldes e restaurou os privilégios da Companhia do Comércio. Então, eles conseguiram ficar por um ano, né, no comando da cidade, só que aí Portugal mandou uma frota de soldados, né, prontos para a guerra, e conseguiram render eles, né, tomou a cidade e prendeu. Então, o que que aconteceu depois? Manuel Beckman e Jorge de Sampaio e Carvalho, principais líderes da rebelião, foram condenados à morte e enforcados. Então, nós sabemos que naquele tempo, as revoltas, quem fazia revolta pagava um preço muito caro, né? E chegavam até, muitos deles recebiam pena de morte. Fala, Gabi. Eu só disse que por que essas pessoas fizeram isso? É melhor pagar imposto alto do que morrer. Pois é, né? Mas aí eles lutavam por seus objetivos, né, Gabi? Só que aí eles não esperavam que iam morrer. Ai, ai. Então, vamos lá. A maioria dessas revoltas, gente, que a tia vai falar aqui, a maioria delas, os revoltosos, né, os líderes das revoltas, eles foram mortos, foram enforcados, foram decapitados, tá? A tia vai passar aqui agora para a próxima revolta. Sim, que é decapitados. Decapitado é cortado. Cortado o pescoço, cortado o braço, cortado o perna, como foi Tiradentes. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Pois é, né? Um horror. Ô, professor, já viu a história de uma pessoa que sabe o que aconteceu com ela? Oi? A pessoa não tinha nenhum dom na música, depois de cair um raio nela, ela começou a tocar música muito bem do nada. Foi? É. Meio perigoso, né? Geralmente quando o raio... Mas ela não queria que o raio acertasse. Ela não queria nada. Ela conversou no telefone quando... Fazendo ainda E essa pessoa, ela disse que tava vendo o céu, quase morrendo. Vamos lá, então. Ó, a nossa próxima revolta aqui é a Guerra dos Emboados. Ela aconteceu em Minas Gerais, tá? Guerra entre paulistas e portugueses
pela disputa da concessão do direito de exploração das minas de ouro recém-descobertas em Minas Gerais. O que aconteceu? Os paulistas, né, os bandeirantes paulistas, que nós vamos ver nesse conteúdo que eu falei que vocês vão estudar, eles saíram em busca de riquezas, né, riquezas minerais, riquezas naturais, captura de índios, e aí encontraram ouro em Minas Gerais. Só que, o que aconteceu? Os portugueses cresceram o olho, né? E começaram a lutar essa luta, né, essa guerra contra os paulistas. Porque eles queriam ter essa posse das minas de ouro. Eles que queriam explorar. Então, a causa dessa guerra foi a disputa pela exploração da mina de ouro. Os paulistas, descobridores das minas de ouro em Minas Gerais, reclamavam o privilégio da sua exploração. Lógico, né? Eles encontraram as minas, então eles que queriam explorar. Eles não iam entregar para Portugal, né? E ficar sem nada. Só que aí houve uma guerra e os portugueses, né? Que eram chamados de emboabas, houve a morte de 2 paulistas. E a disputa acabou gerando conflitos armados entre os 2 grupos, portugueses e paulistas, tá? Portugueses eram chamados de emboabas. Uma das ações dos emboabas foi o capão da traição. Então, eles montaram uma emboscada, tá? E quando os paulistas chegaram nesse lugar, eles foram atacados, tá? E foram mortos. E os que ficaram foram obrigados a se renderem. Foi. Eu ia perguntar se era todo mundo. Não, Todo mundo morreu. né? Mas ficaram poucos, então eles foram obrigados a se renderem. Os paulistas foram derrotados e partiram para novas explorações. Então, já que eles foram derrotados, eles foram para outros lugares. E acabou encontrando ouro em Mato Grosso e também em Goiás. Houve um desmembramento da capitania, ou seja, uma parte foi para Mato Grosso e outra parte foi para Goiás, já que nesses lugares eles também encontraram ouro, né? O ouro nos rios e nas minas, né? Vamos lá. A próxima. Guerra dos mascates. Mascates são comerciantes, tá? De vendas, né? Donos de vendas. Essa Guerra dos Mascates, ela aconteceu em Olinda, Recife, Pernambuco, tá? Foi uma disputa entre comerciantes portugueses de Recife, os mascates, e os senhores de engenho de Olinda. Então, quem foi que travou essa guerra aí dos mascates? De um lado, tinha os comerciantes portugueses de Recife, né, que eram os mascates, e do outro lado tinha os senhores de engenho de Olinda. Por que eles estavam brigando? Eles queriam a elevação de Recife à vila, né? Porque Recife era comandado por Olinda. Então, eles queriam essa elevação de Recife à vila, emancipando-se da dependência de Olinda. Não queria mais ser dependente de Olinda, favorecendo os comerciantes portugueses. Então, o que aconteceu depois? A elite agrária, ou seja, os senhores de engenho, né, os grandes agricultores de Olinda, inconformada, invadiu Recife e destruiu Pelourinho, né? Que é uma parte lá da cidade. Os comerciantes portugueses fugiram para a Bahia. A coroa portuguesa, né? Interveio, entrou no meio dessa briga e, após alguns combates, reprimiu o movimento, ou seja, conseguiu acabar com esse movimento. Um novo governador restabeleceu o controle da capitania
e a autonomia de Recife foi confirmada. Então, aqueles que queriam a elevação de Recife conseguiram, né? Foram quem venceu. Então, Recife passou a ser uma vila, né? Prestigiando os comerciantes portugueses, tá? Vamos para o próximo. A nossa Tia, eu morava lá em Recife. É? Era, quando eu era pequena. Ok. A nossa próxima revolta aí, pessoal, é a revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, ele era o líder dessa revolta e ela ocorreu em Minas Gerais, né? O que eles pretendiam? Qual era o objetivo? Era forçar a coroa a suspender o estabelecimento das casas de fundição. As casas de fundição eram os locais, né, as casas onde se fazia a fundição do ouro, onde derretia, fazia barras de ouro, né? E onde se registrava o ouro em barras e deduzia o quinto por arroba. O quinto era o quê? O imposto devido ao rei. Como nós já estudamos fração, nós sabemos aí. Um arroba é igual a 15 quilos, certo? Então, se ele cobrava um quinto de uma arroba, a pessoa conseguia explorar lá nas minas de ouro, conseguia 15 quilos de ouro. Quantos quilos ele tinha que dar ao rei como pagamento de impostos? Quem sabe? Um quinto de 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Então, a cada 15 quilos de ouro, eles tinham que pagar 3 quilos, tirar 3 quilos e dar para o rei. Então, eles só ficavam com 12 quilos. Tá? Então, o rei era milionário. Pois é, né? Em cima do trabalho dos outros. Mas as pessoas também não ficavam com a maioria, né? Esse Mas o tanto de gente que fazia essas coisas, imagina. Pois é. Esse Não, não quinto precisa mais de comércio. era o pagamento do imposto devido ao rei. Qual foi a causa dessa revolta? Práticas fiscais. O Micael acabou de falar e já saiu. Acho que é o outro Micael. É o Micael Oliveira que está entrando. Às vezes eu me esqueço, né? Causa. Práticas fiscais executadas pela Fazenda Real, né? Que era essa cobrança absurda do imposto. E o que aconteceu depois? Os revoltosos armados saíram pela cidade de Vila Rica, né? Em Ouro Preto, Minas Gerais. E o governador fechou os caminhos de Vila Rica. Prendeu os protagonistas, né? Tia. Os líderes, só um pouquinho, amor. Prendeu os líderes e levou para o Rio de Janeiro. Pode falar, Ela. Existia Vila Rica nesse ano, nesses antigos ainda? Ainda existe lá esse lugar chamado Vila Rica, em Minas Gerais. Agora entendi. E aí, o que aconteceu? Eles reuniram a população, né? E mandou executar Felipe dos Santos. Felipe dos Santos foi executado, né? Porque ele era o líder dos tumultos provocados pelo movimento. Então, mais um dos líderes que foi morto. Foi assassinado pela... Executado é o quê, tia? Tia. Oi? Executado é o quê? Finalizado, morto. Morreu. Nossa, que história triste. Cristo ou depois de Cristo? Depois. Você nunca sabia disso. Era É depois? claro, de Isso, 1900 aí foi já depois de faz Cristo. Aí já faz parte da história do Brasil, Gabi. Então, se existe a cidade de Vila Rica, se ainda existe o túmulo onde Jesus ficava. Oi?
Ainda existe até o túmulo onde Jesus, tipo, ressuscitou. Mas esse local aí não é no Brasil, não, Gabi. Esse aqui que nós estamos falando, Vila Rica, Ouro Preto, é no Brasil, em Minas Gerais. Mas o túmulo de Jesus é em outro lugar. Acho que o túmulo não tem nada, né? Porque Jesus foi pro céu. Mas eu acho. Ok? Aqui, pessoal, ó, uma das mais importantes. Essa aqui, a Conjuração Mineira, ela já fazia parte das separatistas, né? Porque ela tinha como objetivo a independência do Brasil, né? Não queria mais que o Brasil fosse dependente de Portugal. Então, vamos lá ver o que aconteceu. Essa aqui também ocorreu em Minas Gerais, tá? Em Vila Rica. Foi uma conspiração contra o domínio português e sua opressão tributária. O que era a opressão tributária? Alta cobrança de impostos. Cobrava muitos impostos e impostos altos, tá? Que tinha como objetivo, né, a independência e a adoção de um sistema republicano. Eles queriam que o Brasil se tornasse, né, em república. Causas. Quais foram as causas? Esgotamento do ouro, né? As minas já não tinham mais tanto ouro como no início. Altos impostos, ameaça de imposição, né, da derrama e ideias iluministas colocadas em prática na independência dos Estados Unidos, que eles seguiram essas ideias. Só um pouquinho, deixa eu te tirar aqui. Tia, isso daí que fica aparecendo é o quê? É porque a outra aula que a tia estava gravando terminou de gravar. Aí apareceu essa telinha aí. A aula do 3º ano. Então, aí o movimento deveria eclodir, né? Expandir no dia da derrama, que era essa cobrança. Quando o governador seria morto, eles estavam tramando a morte do governador. O povo insatisfeito, mobilizado, e a resistência armada seria organizada com o apoio dos dragões. Não é dragões, aqueles dragões de filme, não, tá, gente? Eram os soldados, que eram chamados de dragões. A derrama foi suspensa. Pelo nome já sabe como ele é violento, né? Exatamente. E o movimento foi denunciado. Houve um traidor. Quem foi esse traidor? Joaquim Silvério dos Reis. Já começou com o Joaquim, o nome do meu avô. Os líderes foram presos, né? Todos os líderes foram presos, julgados e condenados. Mas somente Joaquim José da Silva Xavier, que é quem? Tiradentes, foi executado de forma violenta para servir de exemplo. O que é que eles fizeram com Tiradentes? Enforcaram ele, mataram ele e depois cortaram partes do corpo dele e pendurou essas partes nos postes da cidade. Tia, você não poderia falar isso não, né? Poderia, meu amor, porque faz parte do conteúdo. Tá bom? Então. Coitadinho de Tiradentes, né? Quem será que banguela de tanto Tiradentes? Exatamente. Ele foi enforcado, depois ainda foi cortado, depois ainda ficou tia, eu acho que a primeira coisa que tiraram dele foi os dentes, por causa do nome. Não, ele chamava de Tiradentes porque ele era dentista, gente. Então, os outros líderes, eles tiveram suas penas revertidas em degredo, né? Eles foram mandados para outros países. Vamos lá para a próxima. Poderia ser outra pessoa, mas Tiradentes tinha que ser exatamente ele. Porque ele era o líder principal.
E eles fizeram isso para que as outras pessoas tomassem como exemplo e não se revoltassem mais contra a coroa portuguesa. Essa coroa portuguesa já matou muita gente. Pois é, um absurdo, né? Gente, a É nossa... mal, eles são maus, dá vontade de dar um murro neles, só que não pode. O problema, sabe qual é? Mesmo se desse pra voltar no tempo pra dar um murro mesmo, pode mudar a história e pode cagar alguma coisa. Pois é. É, mas não poderia fazer isso, ia proibir, ia ser bom. A nossa última revolta, vamos lá. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, também chamada de Revolta de Búzios. Aconteceu em... Que essa parte, esses dois últimos, aí não tem aqui no livro não, né? Tem, meu amor. Todas elas têm no seu livro. Na página 187 tem Revolta de Beckman. 188 tem Guerra dos Emboabas. 189 tem Guerra dos Mascates. 190 tem Revolta de Felipe dos Santos. Aí depois, 194 tem Inconfidência Mineira. E na 199 tem a Conjuração Baiana, que é essa última aqui que a tia está explicando. Eu não tinha visto essa, tia. Vamos lá, então. Ela aconteceu em Salvador. Foi uma conspiração com a participação popular, que pretendia alcançar a independência. Essa também lutou para alcançar a independência. Queriam implantar um sistema republicano, conceder a liberdade comercial e abolir a escravidão. Acabar com a escravidão, né? Quais foram as causas dessa revolta? Alto custo de vida, as coisas eram tudo caras, né? Falta de alimentos, desigualdade social, né? Uns tinham muito e outros não tinham nada. Elevada taxa tributária, mesmo para esses que não tinham nada, eles eram obrigados a pagar impostos. E eles tiveram ideias iluministas também, assim como os da Inconfidência Mineira. Deixa eu ver aqui. E os participantes dessa revolta eram os médicos e advogados, e também os alfaiates, os soldados e os escravos. Eles se juntaram para fazer essa revolta, tá? Espalharam cartazes pela cidade anunciando o movimento. Professora, a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial dessa aqui? Eles foram descobertos, né? Já que os cartazes estavam espalhados pela cidade, e 4 líderes populares foram presos e enforcados. Os populares, né? Os pobres. Por quê? Deve ter sido mais de 1 milhão que já mataram, tia, pelo amor de Deus. Pois é, né? Sem falar na quantidade de índios que foi exterminada, né? Os pobres, né? Os de pouca condição foram mortos, foram enforcados. Mas os médicos e advogados não foram, né? Eles foram absolvidos, já que eles tinham mais conhecimento e podiam se defender, né? Sobrou para quem? Para os coitados mais fracos, que foram enforcados. Ok, meu povo? Essa aqui é a nossa última revolta. Então, temos aí o quê? Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Guerra de Felipe dos Santos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Ô, tia, a gente vai estudar as guerras mundiais? As mundiais vocês vão estudar no Ensino Fundamental 2. Esse ano não. Tá? Só a partir No caso, no ano que vem, né, tia? Isso, a partir do 6º ano. Gente, olha só.
Como a tia mandou no trabalho aí para vocês, vocês vão fazer o seguinte, eu vou explicar aqui. Deixa eu só abrir aqui para... Ô, tia, mas quando sobrou para os pobres mais fracos, eles foram mortos todos juntos ou foi tipo um por um? Um em cada corda, né? Porque enforcado eles colocam uma corda, aí coloca no pescoço da pessoa e puxa, né? Aí colocava 4 cordas, aí cada um ficava em uma corda. Gente, isso não é coisa que se Tem faz. Com as mãos. Isso nem é coisa pra gente, não. Isso daqui não é coisa pra gente. Pois é, Ellen, pois é. Isso Mas daí é coisa pro Super Hulk, que nunca vai morrer enforcado. Minha reação para as coisas que fazem, para as pessoas que fazem isso. pois é, temos que Eu fazer. não vou mostrar, Pessoas más. eu não vou mostrar a Gente, minha reação. Prestem tem a ver com atenção esse dedo aqui. aqui, ó. Só faltam 2, tá? Presta atenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno, tá? O roteiro que a tia mandou é o seguinte. Primeiro, vocês vão fazer o nome da revolta. Por exemplo, Revolta de Beckman. Coloca o nome lá. Aí vem parte 2. Onde e quando aconteceu essa revolta? 3. Qual foi a causa da revolta e quais eram os objetivos? Parte 4. Quem eram os líderes da revolta? E parte 5. Quais foram as consequências dessa revolta? Terminou a revolta de Até pra Beckman? pesquisar na Google dá. Pode também. Ó, terminou a revolta de Beckman, vem Guerra dos Emboabas. Você vai fazer o mesmo processo. Nome, Guerra dos Emboabas. Onde e quando aconteceu a Guerra dos Emboabas. Quais foram as causas e objetivos? Vocês vão fazer isso de todas as revoltas. De todas, mizinha. A tia passou esse trabalho também para o pessoal do quarto. Que dia que vocês vão me entregar? Ele só tá desmontado mesmo. Vocês vão me entregar no dia, até o dia 30. Então, vocês têm bastante... Menos, né, tia? Tem que ter Mas bastante quantos tempo. pontos? Mas eu acho, tia, que eu vou fazer... Tia, mas eu acho que eu vou fazer essa daí pelo menos até amanhã. Então, depois de amanhã. Porque eu não gosto de deixar nada atrasado. E aí, pessoal, presta atenção Eu vou fazer aqui, que já está acabando o tempo. O que é que vocês vão fazer hoje? Vocês vão estudar o conteúdo que a tia vai mandar na agenda para estudar, que eu vou fazer uma caixinha de perguntas com números e cada um vai escolher um número. A pergunta do número que você escolher, você vai ter que responder. Então, você tem que estudar o conteúdo. Tá bom? Beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Até. Tchau, tia. A foto. Tá com...